Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 20 de novembro, feriado nacional. Que bom ter a sua companhia para esse momento precioso de oração. A palavra é do livro de São Lucas, no capítulo 19. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, ele começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje nos coloca diante de uma cena rara na vida de Jesus. Diz a palavra que ele se aproxima da cidade de Jerusalém, ele olha a cidade de longe e chora. Não é exagero dizer que esse é um dos momentos mais humanos, mais reveladores de toda a vida de Jesus, porque ele não chora por dor física, ele não chora por causa de um ataque, nem por causa da cruz que se aproximava. Ele chora por amor. Sim, ele chora por amor e isso nos provoca porque o choro dele não é sinal de fraqueza. É sinal de um amor amadurecido e generoso, um amor capaz de dar e se preocupar com aqueles que ele ama, porque só chora quem carrega um amor que vê mais longe do que aquilo que os olhos alcançam. E aqui eu queria que você se detivesse nisso por um instante. Por que Jesus chorou? Ele chorou porque ele viu a cidade, os habitantes de Jerusalém, escolhendo caminhos que feriam a si mesmos. Ele viu uma história que poderia florescer e preferiu se fechar. Ele viu um povo amado que não reconheceu a visita de Deus. E esse choro, ele nasce dessa dor silenciosa de quem percebe que o outro não enxerga. Sinceramente, eu penso em tantas vezes em que Deus olha para a nossa vida exatamente assim, com um amor tão grande que chega a doer, porque Ele sabe o que nós poderíamos ser, Ele sabe a paz que nós poderíamos ter, Ele sabe a beleza que nós poderíamos viver, mas ficamos distraídos demais para notar o amor dele, para experimentar do amor dele e mudarmos de vida, retomarmos grandes projetos, abandonarmos pecados, misérias humanas e retomarmos aquele projeto maravilhoso que ele confiou a cada um de nós, que é uma vida que se volta para ele. Então eu quero dizer hoje para você que existe um tipo de lágrima que só quem ama é capaz de derramar. Choros que não humilham, mas que revelam. Choros que não denunciam fraqueza, eles revelam uma verdade. Eles falam de um coração profundamente amadurecido que ama. Porque quando o amor ele é generoso, ele é verdadeiro, o amor não se protege o tempo todo. O amor se expõe, ele se deixa tocar, ele se deixa ferir e por isso às vezes ele transborda. Talvez você já tenha vivido isso. Aquele nó na garganta que nasce do cuidado. Aquela lágrima que cai por aquilo que poderia ser tão belo, mas não foi. Ou então aquela dor que não destrói, mas ela revela algo generoso da sua vida, que quer alcançar o outro, que quer amá-lo no nível mais profundo. Porque há choros sim que revelam vínculo, há choros que revelam a verdade do coração, que revelam que você não passou pela vida como espectador, mas como alguém que levou muito a sério o que viveu, o que assumiu, as pessoas que entraram no seu caminho. E aqui que o Evangelho ele conversa silenciosamente com a sua e com a minha vida. O choro de Jesus não é sobre prédios, não é sobre ruas, não é sobre muralhas, é sobre o coração humano quando vai se afastando de si sem perceber. Isso acontece devagar, quase sem ruído. Você deixa de sentir, você deixa de notar, você deixa de escutar e quando vê, a alma já está vivendo no raso. Então hoje eu pergunto com todo respeito, mas também com toda a força dessa pergunta para você. Em que momento você deixou de escutar aquilo que o seu interior vem pedindo faz tempo? Porque a vida ela recomeça exatamente no instante em que você permite que a verdade volte a tocar o seu peito. E ali, sem alarde, tudo começa a mudar. A vida ganha novos contornos, um novo horizonte se descortina diante de você e o seu olhar, os seus sentidos começam a se comover novamente. Porque as lágrimas, sim, as lágrimas são expressão de um coração que ama, um coração sensível que se preocupa com a vida. E há muitas pessoas que ao longo da sua história
foram endurecendo o coração e já não se comovem mais com a vida, com a presença dos outros e com essa capacidade de doar-se, de oferecer a si mesmo como um grande presente para a vida do outro. E veja o que eu quero dizer hoje para você. O choro de Jesus diante da cidade de Jerusalém revela algo que a tradição da igreja sempre intuiu, de que a alma humana ela se perde quando esquece do próprio lugar interior. Inclusive, os padres da igreja há quase 2000 anos, eles diziam que existe em cada pessoa um ponto onde a verdade repousa, um lugar silencioso, firme, capaz de orientar tudo, como se fosse o eixo fundamental e existencial da pessoa. A psicologia moderna ela chamaria de centro unificado. A fé chama de coração. Quando Jesus ele contempla aquela cidade, ele percebe uma ruptura exatamente aí. Gente vivendo sem centro, distante de si, reagindo apenas a estímulos externos. E é isso que faz Jesus chorar. Ele vê a alma dispersa, vencida pelo barulho, incapaz de reconhecer a presença que poderia devolvê-la ao eixo. O evangelho de hoje ele mostra exatamente isso. A ruína ela começa quando a pessoa deixa de habitar esse lugar interior, quando se dispersa e já não percebe mais a vontade de Deus e nem a presença do Senhor nos seus caminhos. A cidade de Jerusalém havia se esquecido de Deus. De alguma forma já não percebia em Jesus a presença do Deus Altíssimo. Que essa loucura do final de ano, o cansaço, a dispersão, não nos roubem o eixo, a centralidade da vida. Que esta palavra ajude você a redescobrir o eixo fundamental da sua existência. Uma pessoa sem eixo já não se comove mais, perde aos poucos a sensibilidade com o próprio existir. Que Deus abençoe o seu dia, o seu feriado, dê paz ao seu coração e que todos os dias você lembre que jamais devemos perder a capacidade de chorar e se debruçar sobre a nossa própria vida. Uma vida sem eixo é dispersada para qualquer lado, para qualquer direção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom feriado e até a noite, se Deus quiser. Você é disciplinado e constante na sua vida de oração? O Diário de Fé é um devocional católico escrito pelo Padre Eduardo Rocha para o ano de 2026. Com a indicação do Evangelho do dia, uma reflexão, uma oração, um propósito para cada dia do ano, uma frase inspiradora e um espaço para escrever sobre a sua caminhada espiritual, o Diário de Fé é um instrumento para que você cresça e amadureça ainda mais na sua relação com Deus. Adquira o seu em www.padreeduardorocha.com.br. Nós entregamos para todo o Brasil.